Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Lucas, capítulo 10, versículo 33. Em muitas ocasiões, a ajuda virá de quem e de onde você menos espera. Não permita que as intoxicações dos julgamentos errôneos lhe toldem a visão ampla de que Deus pode transformar o coração de quem quer que seja. Se as dificuldades e as provações te visitam o coração, ou mesmo o relacionamento com o próximo, relacionamento familiar, não te permitas requentar mágoas no coração. Não te permitas. Momentos de dores e trevas virão, mas você precisa aprender, assim como os guardiões, a lidar com essas trevas interiores e convertê-las em luz. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É preciso ter essa consciência e abrir o coração para as mudanças. O que as entidades nos orientam é que é preciso, pela fé, pela esperança e pelo amor, converter dentro do domicílio mental as dificuldades em desafios e não em problemas. Os dragões. Um diamante no lodo não deixa de ser diamante. Muito bem. Estamos aqui no capítulo 1, o médium Demétrios e os desafios da convivência nos grupos espíritas. Estamos já no finzinho do capítulo. Nesta segunda edição, o assunto que nós vamos tratar está a partir da página 58. Mas a senhora não tem manifestado no grupo com atitudes rigorosas e exigentes? Aliás, será que se lembra do que me disse um dia desses, lá no grupo? O interlocutor falando com a benfeitora espiritual. O que foi que eu disse? Perguntou ela. Aqui só mesmo muita firmeza para dar conta dessa ralé. Meu irmão, disse a benfeitora, agora percebo melhor o seu drama. Jamais eu tinha visto lá no suposto centro espírita, cito a sigla aqui. Em meio às multidões que se valem da tarefa, para mim encontramo-lo pela primeira vez. Então, a senhora deve estar com algum tipo de problema de memória. Não tem 2 ou 3 semanas esse nosso encontro. Acredito muito mais, disse ela, que o senhor esteve com um dos meus clones, supondo falar comigo. Clones? Sim, senhor. Essa tem sido uma experiência comum naquela casa, depois dessa malquerência que se instalou entre os membros. Todos os dias sou substituída por mentes brilhantes, ou seja, espíritos que dominam a arte de mutação de forma perispiritual. Adoram clonar, principalmente a nós, que fazemos parte da rotina de tal centro. Professor Cícero, Inácio Ferreira, Irmão Ferreira e outros tantos são clonados e causam perturbação e mentira. A senhora deve estar zombando. Acha mesmo? Então veja isso. Então a entidade se transformou numa pessoa que trabalhava lá no centro e vê que era possível fazer isso. O espírito se transmutar facialmente, ou até mesmo corporalmente, em outra pessoa ou em outro ser. Ali mesmo, na frente de todos os presentes, ela fala, exerci a mutação mental do meu rosto para o rosto da dirigente, referido pelo senhor Rodar.
não fosse pelo consistente clima de aprendizado entre todos, não lançaria mão desse recurso didático, ou seja, não faria isso se não fosse a ocasião. Rudá, porém, é o Tomé das fileiras evangélicas. Precisava da lição para acordar. Em verdade, ele estava sendo vítima do assédio inteligente de diversas entidades que formaram uma sociedade espírita para combater o centro lá que eles tanto prezavam, que os seres da luz prezavam. Bom, vamos... Aí diz aqui, né, que o Rudá ficou atônito, era um homem bom, apenas equivocado em suas percepções, estava sendo usado, sentiu-se nitidamente mal e assustado diante da atitude da benfeitora. Aproveitaram, né, para lhe aplicar uns passes e fazer uma reprogramação mental dele, porque ele estava sob a hipnose de determinados seres. E aí ela coloca: cooperadores atentos de minha equipe, a benfeitora falando, se postaram por detrás dele, aplicando passes longitudinais. Ele claramente esmaecia. Ficou lívido, a pele se transformou em amarelo, amparado pelos enfermeiros, foi transportado até um sofá próximo. Bom, agora vamos lá. Como diz a juventude, né? O que está pegando aí? O que estava acontecendo lá naquela casa? Uma falange grande de seres trevosos queria se apoderar da direção da casa. Porque assim, tem uma ala de grupos de espíritos trevosos que eles não querem destruir os centros, nem as igrejas, nem as sinagogas. Eles querem se infiltrar. Se infiltrando, eles começam a subverter todos os princípios do bem, todos os princípios de justiça, de solidariedade e fraternidade, e converter em algo totalmente insano. E vão entrando nas mentes das pessoas, até que chega uma hora que as pessoas boas dali daquela casa saem todos, só ficam os tranqueirões, sempre, né, disfarçados e travestidos de boas pessoas. Aquelas pessoas que no dia a dia não se afastam dos cargos que ocupam, mesmo já dando o tempo. São aquelas pessoas que não largam mão, por exemplo, de uma orgia, não largam mão do poder econômico, não perdoam o inquilino, que muitas vezes fala: não vou poder pagar o último mês de aluguel, porque eu preciso sair, ir embora daqui, está acontecendo tal coisa. Não, você vai me pagar, eu vou sujar seu nome. São pessoas que não deixam nada barato. Mas lá no centro espírita, estão lá com voz mansa e aveludada, querendo enganar a todos, mas energeticamente não enganam ninguém. Porque é possível enganar alguém com atitudes e palavras, gestos, mas a energia da pessoa não mente. O campo áurico da pessoa não nega as toxinas que ela traz no coração. E aí, esse grupo de seres espirituais tentou atacar as pessoas da casa, entrando no mental delas, principalmente os dirigentes, envaidecendo-as, colocando elas para se agarrar a títulos, a posições. Praticamente eram verdadeiros assim manda-chuvas, que manda-chuvas a pegar décimos aos seus cargos, funções e títulos. Tá. E assim, né, nessa ilusão de que eram cardeais da doutrina, permitiram com que seres se infiltrassem dentro do centro e muitas vezes se plasmassem como entidades boas, porque se o médium ele não vibra na frequência elevada do seu mentor, naturalmente, com o tempo, depois de muito sacrifício da parte do mentor de salvar esse médium, ele vai dando vazão à aproximação de outros seres que se disfarçam perispiritualmente como se fosse exatamente aquela entidade. Uma pessoa, por exemplo, vamos supor que você receba lá o Francisco Cândido Xavier, mas você não vibra mais na frequência do Francisco Cândido Xavier, um outro ser, com o passar do tempo, depois do Chico tentar de tudo para te despertar e redespertar, melhor dizendo, e não conseguir muitas vezes, porque tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa, um outro ser travestido de Chico Xavier vai se aproximar de você e se passar por ele, e muitas vezes pela vaidade, pelo orgulho, pela ignorância, você não vai perceber, aquele médium não vai perceber, infelizmente. E assim eles se clonam da maneira que bem entendem. Porém, também há espíritos de luz que, para ter acesso a determinadas regiões, resgatar às vezes uma pessoa no umbral, ou mesmo se achegar em determinados médios ou outros espíritos, eles se plasmam numa forma mais simpática àquela situação, àquele local, para poder ter acesso ali. Vamos supor que eu fosse uma pessoa, por exemplo, muito, muito católica demais, e um caboclo meu quisesse se achegar a mim para revelar que é a hora da minha missão, já chegou, o acordo que eu fiz antes de reencarnar chegou agora, e eu não desse a menor oportunidade para aquele caboclo chegar, provavelmente
é comum, muitas vezes, ele se plasmar na imagem de um santo católico de minha devoção, ou mesmo de um membro da igreja, de uma freira, ou mesmo de um padre, para que assim ele possa ter acesso a mim e desarmando as minhas defesas para poder me conscientizar daquilo que vim fazer ou da mensagem que ele precisava passar. Isso acontece muito. Há ocasiões também em que os seres das trevas hipnotizam determinados espíritos e os induzem a inconscientemente alterar a sua forma perispiritual, plasmando-se de algo ou de alguém que irá se infiltrar em determinados recintos e locais para conseguir informações ou mesmo interferir, influenciar em determinadas realidades. Então muita coisa acontece, existe no plano espiritual, que é importante se tomar bastante cuidado. Em muitas ocasiões, há que se trilhar sob trevas para achar a própria luz. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos. E a compreensão nasce da maturidade, que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Sendo assim, tenha sempre em mente o bem. Tente perdoar, sabemos que não é fácil, porque o perdão não é para o outro, não é o outro que merece o seu perdão. Quem merece e precisa do perdão é você. Você precisa e merece seguir mais leve. Você precisa e merece seguir em paz para continuar a concluir e tentar concluir com êxito a missão que lhe foi confiada. Pense nisso. Pense nisso. O resto é contraproducente ao projeto da evolução. Que Deus abençoe, muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.